A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui para falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, das suas doutrinas e daquilo que Ele nos pede na palavra dEle. Vamos aprender mais um pouco sobre a palavra do nosso Senhor. Amém? Hoje vamos estar lendo o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Amém? Irmãos, o escritor de Hebreus vem nos falando que somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Ou seja, não pense você que não somos vigiados pelo mundo espiritual, tanto da parte de Deus, do céu, e da parte do inferno. Somos vigiados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Tudo aquilo que fazemos, que olhamos, que falamos, que tocamos, tudo isso é vigiado pelo céu e pelo inferno. E Satanás vai tentar nos destruir usando do pecado da carne, da fraqueza da carne, pois a palavra do Senhor diz que o espírito é forte, mas a carne é fraca. O inimigo vem tentando colocar coisas para que nós possamos cair, tropeçar na presença de Deus. Porque o tempo dele está curto na terra e ele precisa levar o máximo de gente para o inferno. O inimigo ele não tem piedade, ele não tem dó, ele não tem misericórdia. Deus sim tem misericórdia sobre nossas vidas. Irmãos, o escritor de Hebreus vem nos falando que tem uma tão grande nuvem de testemunhas nos rodeando. Ou seja, tudo aquilo que eu faço, que você faz, é vigiado. Hoje, vivemos um tempo onde o Evangelho não é mais pregado da forma que Jesus pregou. O povo hoje está fazendo se cumprir a palavra do Senhor, que diz que no fim dos tempos levantariam doutores da lei segundo as tuas concupiscências. Hoje as igrejas estão vivendo uma forma muito diferente do início do Evangelho. Hoje você pode escolher a igreja que você quer ir. Eu vou naquela denominação porque lá eu posso usar a roupa que eu quiser, que o pastor não importa. Eu posso ir naquela outra denominação que lá a gente pode participar de festa que o pastor não importa. Lá naquela igreja, toda semana tem festa, né? A gente vai para um clube, aí tem piscina, aí tem não sei o que, aí tem aquilo, tem aquele outro. Lá naquela igreja, lá eu gosto dela, que lá tem tanta profecia, lá no fim do culto o pastor revela as coisas na vida das pessoas, lá tem tanta revelação. Lá naquela outra igreja eu vou nela porque lá eu gosto, é porque lá os irmãos não tem esse negócio de ficar vindo na casa da gente para poder fazer visita, porque lá não tem visita naquela igreja, esse negócio de ficar enchendo o saco na casa da gente toda semana. Naquela outra igreja eu vou nela que eu gosto dela, porque ela é assim, assim, assada, irmãos. Não é a igreja, não é a denominação, não é o pastor que vai te colocar no céu e que vai me colocar no céu. A palavra do Senhor diz que naqueles dias levantariam doutores da lei segundo as tuas concupiscências. Os pastores estão sendo corrompidos pelos membros. O pastor tem que cuidar das ovelhas. Ele tem que disciplinar. Ele tem que doutrinar as ovelhas. E está invertendo os valores. As ovelhas estão doutrinando os pastores segundo as tuas concupiscências, segundo os teus pecados. Eu posso cometer pecado e continuar na igreja porque o pastor não vai falar nada comigo, porque precisa de mim.
Ah, porque eu posso ajudar o pastor, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E o pastor não está tendo mais autoridade sobre as ovelhas. Ele não tem mais autoridade sobre o teu rebanho. Tem medo de, se eu pregar sobre isso, muitos vão sair da igreja, melhor eles aqui do que eles lá fora. Engano. Engano. Melhor que eles não estejam lá então na casa do Senhor, se não é para servir. Porque vão estar dentro da casa e não vão entrar no céu. O livro de Hebreus, o escritor vem nos falando, tem uma tão grande nuvem de testemunhas. Não adianta eu fazer da minha forma, ou eu procurar um pastor, eu procurar uma igreja, que o povo viva, que o pastor pregue de acordo com a minha concupiscência. Não adianta eu procurar uma igreja onde vai aceitar os meus pecados. Eu vou poder conviver com o meu pecado e conviver na igreja. Porque eu não vou entrar no céu com o meu pecado. Então não adianta. O livro de Hebreus, o escritor vem nos falando, há uma tão grande nuvem de testemunhas. No mundo espiritual, o inferno está sendo testemunha da minha vida. E os céus estão sendo testemunha do que eu estou vivendo. E naquele dia eu não vou ter desculpa. Eu não vou ter desculpa sobre o que eu estou fazendo. Então pessoas estão levantando doutores segundo as tuas concupiscências. Eu posso escolher a igreja que eu quero ir. Qual é a forma daquela igreja? Aquela igreja me serve. Espera aí, mas aquela igreja vai me colocar no céu? A minha salvação é individual, não depende de igreja, não depende de pastor, não depende de placa de igreja. Eu dependo de mim. Sou eu que vou fazer para minha salvação. Então, quando o escritor de Hebreus vem escrevendo, há uma tão grande nuvem de testemunhas, ele está falando, cuidado, que onde você pisa tem gente te vigiando. No mundo espiritual, onde você pisa, o inferno e o céu estão te vigiando. Onde você anda, o que você fala, o que você ouve. A palavra do Senhor diz que somos templos para ser habitados. E somos habitados pelo Espírito Santo. Mas se nós não damos lugar para o Espírito Santo, que habita em nós é o espírito maligno. É, irmão, espírito maligno. E o espírito que está em nós, se for o Espírito Santo, se você pega um telefone e vê pornografia, você está fazendo o Espírito Santo ver pornografia. Se você é casado e está conversando com outra mulher, está fazendo o Espírito Santo pecar. O Espírito que habita em você, ele fala pela tua boca, ele ouve pelo teu ouvido, ele vê pelo teu olho, ele pega com as tuas mãos e pisa com os teus pés. O Espírito que habita em você. Então os caminhos que você anda, onde você vai, é lugar habitado pelo Espírito Santo? É lugar onde o Espírito Santo vai? Ou se o Espírito Santo vem em você, não tem coragem de ir naquele lugar? O que você vê agrada o Espírito Santo? Ou será que o Espírito Santo não teria coragem de ver o que você vê? O que você fala, o que você ouve? Temos que tomar cuidado, irmãos. A heresia está espalhada. Infelizmente as igrejas estão corrompidas. Infelizmente os pastores estão se corrompendo. Isso tudo é para cumprir a palavra de Deus. Não me interessa se o povo vai gostar de ouvir o que eu falo ou não. Eu não falo para mim e nem pela minha vontade e nem o que eu desejo falar. Eu falo que a palavra do Senhor diz: naqueles dias levantarão doutores da lei segundo as tuas concupiscências. Estão levantando pastores, estão seguindo pastores, estão doutrinando os pastores segundo os teus pecados. E as igrejas estão, infelizmente, aceitando o pecado entrar dentro delas. Igrejas inchadas, não igrejas grandes, mas inchadas. Vocês repararam, irmãos, que vocês que são cristãos há mais tempo, têm mais tempo de religião, de cristianismo, vocês repararam que não conseguem ver mais cura dentro da igreja? Não vê mais o mover de Deus, não vê o Espírito Santo mais tocar nas pessoas dentro da igreja, não vê mais pessoas sendo arrebatadas,
falando, sendo batizadas com o Espírito Santo, sendo curadas. Já reparou que a gente não vê mais isso acontecer nas igrejas? E quando acontece, que aparece na internet, nas redes sociais, que a gente vai ver, a maioria são falsários, não são verdadeiros. São pessoas combinadas para falar que está recebendo um milagre e é mentira. É porque o Espírito Santo não está habitando mais nos altares da igreja. Porque onde o Espírito Santo está, onde Jesus está, existe milagre. Ele deixou escrito na palavra dele que se tiver fé, pela fé, você poderia fazer qualquer coisa. Ele falou com os discípulos que tendo fé fariam coisas maiores do que ele fez. Ou seja, se não tem mais dentro da igreja a presença de Deus, a real presença de Deus, porque simular uma presença de Deus na igreja é fácil. Rodopiar, falar em línguas e não sei o que, papapá, isso aí é fácil. É fácil. Mas quando você tem um problema dentro da sua casa com a sua família, que o seu casamento está sendo destruído, seus filhos estão indo para as drogas, os pastores não estão tomando a sua causa nas mãos, eles não estão orando por você indo na sua casa, eles não estão indo lá reconciliar o teu lar, eles não estão indo lá fazer uma campanha de oração na sua casa para fazer teu casamento voltar, para fazer restaurar a sua família, para que Deus vai lá restaurar a tua família. Ele não vai fazer uma visita para você para conversar, para ver se tira os teus filhos das drogas. Os pastores não estão mais preocupados com as famílias, não estão preocupados mais com as almas. Infelizmente, essa é a nossa realidade de hoje. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas foram disciplinadas no passado porque via televisão? Quantas pessoas foram disciplinadas lá atrás porque ouvia rádio? Hoje, quantas pessoas estão dentro da igreja, cantam hino na igreja e cantam música do mundo quando está lá fora? Quantas pessoas estão dentro da igreja, quando chega em casa vai ver filme na televisão que não agrada aos olhos do Senhor? Não precisa entrar em detalhes. A palavra do Senhor diz quando você vai tomar a ceia: examinai-se, pois o homem é a si mesmo. Examina você a si mesmo. O que você está fazendo, o que eu estou fazendo, o que está acontecendo. Jesus não morreu na cruz do Calvário à toa, irmão. Meus queridos, Jesus não morreu na cruz do Calvário à toa. Você não vai para o céu, eu não vou ir para o céu de graça. Tem um preço a pagar. Nós temos que pagar esse preço. É o preço da santidade. E hoje o povo está levantando pastores segundo os pecados deles. Irmãos, não é falar em língua. Vou repetir que não é falar em língua, não é expulsar demônio, não é curar enfermo que põe no céu. Não é. A palavra do Senhor nos diz no livro de Hebreus desculpa aí, irmãos, desculpa. Tem uma tão grande nuvem de testemunhas nos rodeando. E essas nuvens de testemunhas que estão nos vigiando, Hebreus está falando sobre espiritual. É o inferno e o céu que nos vigia. Temos que cuidar, temos que guardar a nossa vida, o nosso dia a dia, aquilo que fazemos, que falamos, e preparar porque Jesus está voltando. E essa tão grande nuvem de testemunhas não dorme, não descansa. Nós cochilamos, dormimos, descansamos, mas essa tão grande nuvem de testemunhas que a Bíblia fala não descansa, não dorme. Amém? Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida. Quero estar orando pela tua vida neste momento e que Deus venha abrir nossos olhos, que possamos ser mais espirituais, que possamos resistir ao diabo. Senhor meu Deus, eterno e bondoso Pai, nós oramos a Ti agora, Senhor, neste momento, e pedimos encarecidamente que o Senhor venha usar a Tua misericórdia sobre a nossa vida. Que o Teu Espírito Santo possa resplandecer em nós, ó Pai, nos nossos dias a dias. Deus querido,
Que o Senhor venha abrir nossos olhos, Pai, para o pecado, para que possamos resistir ao mal, Senhor, que possamos resistir ao dia mal, possamos resistir a este mundo mal. Que o pecado, Senhor, venha ser esclarecido para nós à nossa frente, que possamos, Senhor, sair fora daquilo que não pertence a Ti. Que possamos ter sabedoria, Pai, no nosso falar. Possamos, Senhor, ter discernimento quando estivermos ouvindo algo que não seja de Ti. Que possamos, ó Pai, ter os nossos pés santificados, que onde nós pisarmos, sejamos luz para este mundo. Que o Teu Espírito Santo possa nos convencer do pecado, dia após dia, e que possamos estar preparados para ir de encontro com o Senhor nos céus. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus. Assim nós encerramos o vídeo de hoje e que Deus possa preencher o teu coração nesse dia de hoje. Amém? Fica na paz. Até o próximo vídeo em nome de Jesus.